Rádio Mister. Rádio Mister. Programa Cidadania Legal, um programa da comunidade. A apresentação Roberto Moraes. Boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil. Programa Cidadania Legal aqui na Rádio TV Mister Web com você, e nós estamos com o nosso programa aqui abrindo espaço aos novos candidatos, né, à Câmara Municipal de São Paulo, e hoje nós convidamos aqui uma mulher para estar junto com a gente, para a gente poder trazê-la, né, e colocar suas propostas, ouvir você também, o que você pensa, as perguntas que serão dirigidas a ela irá responder aqui. Aquela que não for possível responder, né, depois ela vai consultar os universitários e vai passar para você, vai lhe responder, vai entrar em contato. Este é que é o maior barato da gente aqui, né? Trazer uma candidata que, além do mais, é periférica também. Eita, periférica. A gente tem uma representante nata aí, que agora vai falar um pouco com a gente e nós vamos conhecê-la melhor, né? E vamos fazer um trabalho aqui no sentido de fazer com que você que estiver nos assistindo compartilhe essa nossa entrevista, mande para os amigos, nada de ficar com você lá, né? Passa para outros, porque a gente precisa levar informação para a nossa comunidade periférica, para ela estar bem aí, conhecedora dos nossos futuros representantes que você vai eleger, que você vai colocar lá, né? E nesse sentido é que a gente traz hoje aqui no nosso programa a pré-candidata, vereadora ao PT, Vanilda Anunciação. Boa noite, Vanilda, tudo bem com você? Um prazer em recebê-la aqui na Rádio TV Mister Web. Boa noite, Roberto. Boa noite, ouvintes do programa Cidadania Legal, aqui da Rádio Mister. Eu que agradeço muito, né, essa possibilidade, essa oportunidade, esse convite para vir aqui conversar com vocês. E nós teremos aqui participação do ouvinte. E fizeram perguntas, estão fazendo perguntas, né, para o nosso programa, e a gente vai tentar aqui no máximo possível colocar todas as perguntas aqui no ar. Muito bem, começando aqui o nosso programa Cidadania Legal, né, a gente vai perguntar para a Vanilda aqui. Afinal, Vanilda, quem é Vanilda Anunciação? Bom, Roberto, eu sou uma mulher militante e dirigente do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras aqui da cidade de São Paulo. Eu nasci no Grajaú, aqui na região da Zona Sul, mas muito novinha, a minha família, para fugir do aluguel, se mudou lá para o fundão da Zona Leste, na região de São Mateus, na região lá do Jardim Limoeiro, da 3ª Divisão. Então, sou uma cria da Zona Leste de São Paulo, cria das periferias, em especial aí, né, da Zona Leste de São Paulo. O Raul, sou mãe do Raul e da Maria Flor. Tenho, né, 2 filhos, Raul que tem 20 anos, a minha Maria que tem 7 anos. E estou aí nessa caminhada na militância dos movimentos sociais e do meu Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Como foi a sua infância, né, na periferia da Zona Leste, aqui no Grajaú? Conta um pouquinho. Bom, eu vivendo, né, lá nessa região de São Mateus, tudo que a gente conquistou foi fruto de muita luta, né? Então, para ter água foi luta, para ter a luz foi luta, para vir o transporte outra luta. Então, aprendi desde muito pequena, né, com a minha mãe, que para a gente ter as conquistas necessariamente dependeria da organização do povo, da organização popular e da luta, que não veria fácil, que não brotaria do chão, que não cairia do céu, e que a gente necessariamente ia precisar, né, fazer luta popular e organizar, né, luta popular e organizada para dar conta das necessidades que a gente, né, sempre teve nas nossas periferias. Uhum. Vanilda, como você iniciou a sua participação na política, né? Conta um pouquinho disso, porque eu sei que tem uma história lá do passado, né, da SEBS. Conta um pouquinho pra gente aí. Bom, eu sou filha, né, das comunidades eclesiais de base. A minha formação política, ela veio com a teologia da libertação, né, nas comunidades de base, em especial na pastoral da juventude. Então,
foi essa militância, né, nas pastorais sociais que me fizeram conhecer o PT e que me levaram, né, para o PT. Essa militância e também a militância do bairro, do território, né? Então, eu presidi, num período, anos atrás, a Associação de Moradores do Jardim Limoeiro 1, né? Que é a associação lá do meu bairro. E isso também me aproximou muito do PT, né? O PT era o partido que chegava lá na periferia, lá no fundão da Zona Leste, o partido que chegava para dialogar, né, com as nossas lutas, com a nossa caminhada, era o PT. Então era um caminho muito natural, né, dessa militância nas pastorais sociais, a gente chegar também na militância partidária. Foi assim que eu cheguei, conheci o PT e cheguei nessa caminhada. Beleza, saudades, viu, Vanilda? Sinceramente, saudades daquela época quando a gente via formação política nas igrejas católicas, né? Saudades, porque esse cabelinho branco aqui, ó, os nossos, tá tudo acabando, entendeu? E renovação a gente não vê mais. Então, a história do PT do passado deixou saudade de muita gente. Agora, a pena que os partidos progressistas não estão investindo muito, né? A gente cobra aqui também os nossos partidos aí que tentem resgatar esse movimento junto à nossa comunidade, principalmente periférica, que não tem informação de nada. Vanilda, eu sei que na época do Partido dos Trabalhadores, quando começou os movimentos sindicais, né, as igrejas, a gente via os movimentos do sindicato atuando de verdade na porta de fábrica, a gente via a igreja fazendo trabalho de formação política. A gente não vê mais isso, e o que você pensa nesse sentido aí? Acha que tem que ter uma movimentação, os partidos têm que repensar? Como tem que fazer para poder voltar pelo menos alguma coisa desse sentido? Bom, essa questão da formação acho que é de extrema importância, né? Assim, eu hoje no PT, o que eu mais atuo, eu estou secretária de formação, né, do PT da capital. Então, essa questão da formação acho que é fundamental. Eu fui formada, né, como eu já falei, pelas comunidades de base. Essa formação é muito sólida e ela é uma formação que a gente leva para qualquer lugar. Para qualquer lugar que a gente for ocupar, essa formação, essa raiz, ela pauta e ela direciona e ela, né, é fundamental na nossa caminhada. Então, acho que essa questão das igrejas, aprendi, né, na Pastoral da Juventude, eu aprendi a respeitar todas as religiões, as escolhas das pessoas, as crenças das pessoas. Acho que isso é de extrema importância, né? Mas é inegável que a minha geração, ela teve o privilégio, né, de poder contar para a formação política, poder contar com a Teologia da Libertação, com as SEBs, contar também com as lutas sindicais, né? O movimento sindical, ele pautou muito a formação da minha geração também, porque era um movimento, né, da luta pelos direitos, da luta, né, dos trabalhadores, das trabalhadoras. Foi um movimento que pautou também e ajudou a formar a minha geração. Muito bem. Bom, a gente está aqui com perguntas chegando aqui, né? E a gente vai mandar o primeiro áudio aqui que chegou para nós aqui do... Meu nome é André Luz, sou morador do Lago Azul, no Parque Residencial Cocaia, região daqui do Grajaú. Para nós, aqui para a nossa região, qual esses vereadores de hoje, né, que estão aí em mandatos parlamentares, só vêm com promessas, em cima de promessas, e até hoje não se cumprem. O CAPS da nossa região não tem um médico psiquiatra. O BS do Cocaia, qual pertence no meu bairro do Lago Azul, pertence ali, não tem um psiquiatra. Faço um tratamento psiquiátrico, tomo meus remédios controlados e não acho um médico para fazer para minha consulta. Muito bem, né? Então, a fala do André Luz, lá do Cocaia, fazendo a pergunta aqui para a pré-candidata Ivanilda. E nós temos mais um ouvinte aqui chegando no pedaço, o Kleber aqui do Boi Mirim. Vamos ouvir. Boa noite, sou o Kleber, da cidade de Branco Prado. Foi eleita a vereadora. Qual o seu planejamento sobre transporte
público na Mboimirim. Porque de manhã, quando a gente pega o ônibus, a gente fica mais de 30 a 40 minutos no ponto esperando um ônibus vazio. Ou que dê pra gente entrar. Não passa. Então tá aí. Fica aí esperando a sua resposta. Tá aí o Kleber do Mboimirim fazendo a pergunta na questão do transporte, né? Como é que tá isso? O que a vereadora pode falar a respeito? E nós temos mais uma pergunta aqui da Karen Moraes. Eu sou Karim, eu sou professora da Rede Municipal de São Paulo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Vanilda. A Base Nacional Comum Curricular. Eu gostaria de saber da Vanilda se ela considera, né, a Base Nacional Comum Curricular dá conta de democratizar, né, tudo que está colocado nela, dá conta de democratizar o conhecimento científico, sistematizado historicamente pela humanidade para os filhos da classe trabalhadora. Eu digo isso no interior da escola pública, sobretudo nas escolas municipais, nas escolas do município, principalmente, né, nos últimos anos. Muito bem, tá aí, não é? Um pouquinho da Karen aqui, Moraes, colocando a questão da escola. Bora lá. Eu vou começar pela Karen. Então, primeiro mandar abraço. Karen é uma companheira, né, de luta que a gente se conhece já há um bom tempo. Faz tempinho que não a vejo, então, saudades, abraço. Bom, sobre a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Tem uma crítica importante dos trabalhadores e trabalhadoras da educação, dos profissionais da educação, a essa Base Nacional Comum Curricular, né? Tem uma crítica bastante contundente e importante, porque essa Base Nacional Comum Curricular, que deveria ter sido feita, construída, pensada, elaborada de maneira participativa, isso não aconteceu, né? Essa base, ela começa a ser discutida, dialogada no governo Dilma, no governo da presidenta Dilma, que tinha um diálogo importante nessa direção de construir essa base com participação real, né, dos trabalhadores, trabalhadoras da educação, mas, infelizmente, né, a gente teve o golpe de 2016, e aí o governo do golpista Temer foi um governo que cessou esse diálogo, cessou essa participação para essa construção, e foi um governo que inviabilizou que essa construção fosse de fato participativa. E aí o resultado não podia ser outro, porque era uma participação de fachada, né? Então o resultado não podia ser outro. O resultado é o descontentamento dos profissionais de educação, dos trabalhadores da educação, porque foi uma construção imposta, né? Como eu já disse, não foi participativa. E a Conferência Nacional de Educação, né, recente, ela apontou, né, ela indicou que essa Base Nacional Comum Curricular deve ser revista, deve ser repensada. Então, eu fico e fecho com a decisão, com o apontamento, com o indicativo da Conferência Nacional de Educação, que pediu, que solicitou, que faz um apelo para que seja revista essa Base Nacional Comum Curricular e para que o governo, né, o nosso novo governo aí, governo Lula, o governo da reconstrução, possa retomar, né, esse diálogo e rever essas questões apontadas na Conferência Nacional de Educação, tá bom? Bom, já que estamos em bloco, vou falar um pouco agora, dialogar com o André Luz, né, companheiro aí do Lago Azul, que pautou sobre uma questão extremamente importante, que é a saúde mental. Então, a gente tem nessa cidade um sucateamento, né, das políticas públicas de saúde, de maneira geral. Mas quando a gente foca na saúde mental, o desastre é ainda pior e as dificuldades são ainda maiores, né? Então, eu sou pautada pela luta antimanicomial, né? Historicamente,
A luta antimanicomial me rege e me pauta, e com toda certeza, André, a gente precisa que essa cidade tenha uma política, né, uma política de saúde mental que seja de verdade, que seja verdadeiramente inclusiva, que seja séria, né, e que seja acolhedora. Essa realidade de que não tem médicos, de que os CAPs, infelizmente, o CAPs, que é uma política pública, resultado da luta antimanicomial, né, é uma política que está esvaziada. Então, a gente precisa necessariamente trocar de prefeito, né, e rever essa condição e essa situação da política pública de saúde mental nessa nossa cidade. Bom, Kleber, do MBoi, falou sobre a questão de transporte, né? Eu hoje cheguei atrasada aqui, né, Roberto? Cheguei um tiquinho atrasada. E cheguei um tiquinho atrasada, não porque eu não tivesse saído com tempo suficiente, ou mais do que suficiente, para chegar, mas porque, infelizmente, o trânsito foi além da conta, além do normal, que a gente já prevê, foi para mais, e eu cheguei atrasada, né? Então, gente, essa é a realidade, né, de todo mundo que depende, em especial, né, do viário, e que depende principalmente do transporte público. Mas olha, quem está no transporte público, quem está nos carros, está todo mundo também refém do trânsito dessa cidade. E não é só aqui, né, para os lados, para as bandas da Zona Sul. Para leste não é diferente, né, para oeste, para noroeste. A gente tem uma situação de trânsito muito pesada, na né? Cidade de São Paulo norte, toda. a cidade de São Paulo toda. E a gente vê, né, a especulação imobiliária a todo vapor, a cidade verticalizando cada vez mais, crescendo cada vez mais, sem planejamento, sem observar, né, os impactos disso, e sem uma política pública que realmente dialogue, né, com a questão do trânsito e do viário na cidade de São Paulo, com a necessidade de ter, principalmente, mais metrô na cidade de São Paulo. Lá na minha região, o monotrilho, que é um sonho antigo, deveria ter chegado lá no meu pedaço há uns 10 anos atrás, pelo menos, se tivesse, né, cumprido o cronograma aí, né, previsto das obras. Mas não chegou até hoje. E a gente também, olha, quando pega Aricanduva, quando pega a Radial Leste, é trânsito certo. E aqui na região do MBoi Mirim, a gente está aguardando o metrô Jardim Ângela até hoje. Né? Nós estamos aguardando a duplicação da estrada do MBoi Mirim, que já fizeram festa, já inauguraram trocentas vezes, está a placa lá e não acontece nada. Já fez aniversário, já né? Fez aniversário. A promessa já fez aniversários. Já fez aniversário, né? Nossa comunidade que assiste a gente. Quando o governo são progressistas, faz a coisa acontecer nas periferias. Depois entram governos que não estão nem aí para o povo. Você esquece, porque são mandatos de 4 anos que custa para a vida da gente. Mas alguns elegeram, a maioria elegeram esses mandatos. E aí é o resultado, né, da falta de médico no CAPS, da falta de investimento na saúde, né, das obras que não acontecem na região, e a gente fica 4 anos aí perdido. Né? Perdemos o nosso precioso 4 anos e ficamos com a nossa vida impactada. Né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, que os partidos progressistas que trazem mudanças na vida da gente, eu gostaria que o prefeito da cidade de São Paulo hoje, que é de um outro partido, que fizesse melhor do que o prefeito que foi anterior. A gente sempre gostaria que fosse assim, mas na verdade não acontece. A gente pode até entender as razões, né? Mas a nossa população tem que começar a entender por que isso acontece. É por isso que é importante nesse momento, a Vanilda está aqui para conversar com a gente um pouco sobre isso e colocar o que ela pensa. Né? E a gente também pedir para que os vereadores progressistas também melhorem as suas atuações nas periferias, fazendo trabalho de formação política na comunidade, né? Discutindo mais com o povo, e a gente está muito carente de tudo isso. E nesse sentido a gente tem mais perguntas aqui.
Vanilda. Vamos lá, então. Nós temos aqui o Manuel Ramos, presidente da Associação do Jardim São Francisco, no Guarapiranga. Vamos lá. Vanilda, boa noite a todos. Então, aqui é o Manuel Ramos Carvalho, presidente da Associação Amigo do Jardim São Francisco. E é o seguinte, 2024, ano de eleição, ano de muitas promessas, ano de vender muitas facilidades, só que na prática tudo é difícil após a eleição. E eu queria saber o seguinte, Vanilda, você não é mais uma que vem fazendo as promessas e depois ganhando, na prática vai dizer que está complicado, que está tudo difícil? Então tá aí o Manuel fazendo uma pergunta para você, não é? E nós temos também aqui o Carlos Alberto Lagoa, do Jardim Coimbra. Vamos ouvi-lo. Olá, Rádio Mr. Weber, bom dia, tudo bem? Me chamo Carlos Alberto de Lima, sou morador aqui do Jardim Coimbra, aqui na Zona Sul. E tenho sim uma pergunta aí para a nossa candidata Vanilda Assunção. Eu gostaria de saber dela aí quais são os seus projetos, né? Sendo eleita aí vereadora para um primeiro mandato aqui na cidade de São Paulo, quais seriam aí, candidata, as suas propostas, né? Os seus projetos, em especial aqui para a Zona Sul, ainda mais especial em se tratando aqui da minha região, Jardim Coimbra, Vila Remo, né? Gostaria de saber aí quais são os seus projetos para esses locais em especial, né? Mas sim também para a cidade de São Paulo, né? O que a senhora tem aí, o que a senhora poderia adiantar para nós, tá ok? Um abraço, obrigado. Muito bem, agora a Silvia, da Nova Palestina, né? Aqui da M. Boimirim. Bom dia, candidata vereadora Vanilda. Gostaria de saber de você uma proposta para o acampamento Vila Nova Palestina, que é uma associação coordenada pelo MTST. Gostaria de saber de você sobre moradia, saneamento básico e saúde para o acampamento Vila Nova Palestina. Sou enfermeira, sou a Silvia e fico no aguardo. Muito bem, então aqui a gente ouviu, não é, o Manuel Ramos, presidente da Associação do Jardim São Francisco, Guarapiranga, o Carlos Alberto Lagoa, do Jardim Coimbra, e a Silvia da Nova Palestina. Com você, Vanilda. Bora lá. Bom, acho que primeiro essa questão sobre ser mais uma, né? Acho que isso é importante. As pessoas, elas dão, às vezes, pouca importância, né, para essa representatividade no legislativo, né, para eleger vereadoras, vereadores, deputados, deputadas, senadores. As pessoas, às vezes, pensam muito e se preocupam, né, com o executivo, né, quem vai ser o prefeito, a prefeita, quem vai ser governador, governadora, presidente, mas para o legislativo as pessoas dão pouca importância. Isso é um erro absurdo. E é por conta desse erro absurdo que a gente tem tanta dificuldade no nosso legislativo. É por isso que a gente tem tão pouca representação da classe trabalhadora, né? É por isso que a gente tem tão pouco dos nossos e das nossas ocupando esses espaços. O legislativo, ele é um espaço que ele foi pensado, concebido, elaborado para ser ocupado pelos ricos, pelos filhos dos ricos, os netos dos ricos, os bisnetos dos ricos, e para seguir eternamente assim. Ele não foi um espaço pensado para ser ocupado pelos filhos e filhas da classe trabalhadora. Não é um espaço que acolhe de bom grado as pessoas que vêm das periferias, né, que vêm dos movimentos sociais, dos movimentos populares. Então, eu quero te responder, queria responder olhando no olho, mas como, né, estamos distante, mas é o seguinte, de onde eu vim e com a formação que eu tenho, isso não me permite ser mais uma. Isso não me permite ser mais uma fazedora de promessa, isso não me permite esse tipo de
atitude e esse tipo de comportamento. Então, a gente quer ocupar esse espaço. Ocupar esse espaço, para nós, vai significar mulheres da classe trabalhadora, da periferia, ocupando mais espaços de decisão. Vai significar que a gente vai subverter, né, esse sistema ao ocupar esses espaços. Então, a gente necessariamente, para chegar, é uma ousadia, precisamos de muita ajuda, né, é muita luta, mas a gente está muito firme, né, nessa caminhada e nesse propósito. É importante dizer que essa caminhada nossa, ela é conjunta, coletiva e participativa. Eu não estou sozinha, não tomei a decisão sozinha de construir essa pré-candidatura. Então, é um projeto coletivo, participativo, e com toda certeza a gente não vai ser mais uma dessas pessoas que, né, você que fez aí a pergunta já se decepcionou tantas vezes, tá bom? Bom, sobre a questão de projetos. Nosso objetivo é ter, né, ocupar esse espaço para ter um mandato que seja instrumento da luta social, instrumento da luta popular, instrumento das lutas do povo trabalhador, né, do povo das nossas periferias. Então, a gente não vai inventar, né, a roda, mas a gente vai sim ajudar muito, a gente quer muito ajudar, né, essa roda a girar, a andar, a caminhar. E sobre projetos, é o seguinte, a gente vai, como a gente tem construído essa pré-candidatura de maneira conjunta e coletiva, num possível mandato, esse mandato vai existir para ser instrumentalizado pelos movimentos sociais, pelos movimentos populares, pelas periferias, pela classe trabalhadora. Então, esses projetos não vão ser só meus, esses projetos vão ser nossos, esses projetos vão ser coletivos e conjuntos. O que me guia, né, é a formação política que eu tive e, na minha vida, né, as pautas alicerces dessa minha caminhada é a pauta da defesa do SUS, da saúde pública, a pauta da defesa do SUAS, né, por uma política de assistência social que dê conta, né, das necessidades dessa nossa cidade de São Paulo, a pauta, né, o movimento de infância, né, de defesa da criança e do adolescente é um movimento que me guiou a vida inteira, né, eu venho desse lugar, dessa militância também, então tô pautada também por isso, Roberto, e obviamente o movimento de mulheres, o movimento feminista, o movimento de luta, né, pelas mulheres. E acreditando, tendo muita certeza, né, que a cultura, que a educação, que a arte, né, são fundamentais, são instrumentos e ferramentas fundamentais nessa nossa cidade para que a gente dê conta de continuar esperançando e construindo, né, por uma outra cidade possível, porque uma outra cidade de São Paulo é possível, uma cidade mais acolhedora e uma cidade que seja garantidora de direitos, uma cidade que garanta, né, para os seus moradores, para as suas moradoras, para os seus trabalhadores, para as suas trabalhadoras, garanta direitos fundamentais, né, tudo que a gente já ouviu aqui sobre transporte, sobre saúde, sobre esses direitos sendo negados. Então, essa é a nossa luta, essa é a nossa caminhada. Então é isso. O Manuel colocou a questão aqui, se você será mais uma. Faltou a pergunta para responder, viu, Roberto? Então. Faltou a pergunta, né? Falar um pouquinho, dialogar um pouquinho com a pergunta da Silvia, né? Sim. A Silvia, que é enfermeira, moradora lá da Nova Palestina. Bom, Silvia, o movimento de moradia também é um movimento que já me ensinou muito nessa minha caminhada, né? E é um movimento que também pauta a minha militância. Então, a luta que a gente tem nessa cidade de São Paulo para democratizar, né, esse direito à moradia, ela é uma luta do nosso dia a dia. Então, a exemplo, né, eu tenho muito orgulho, né? Uma das coisas que eu mais tenho orgulho do nosso governo Lula é o programa Minha Casa Minha Vida, né? É um projeto que já mudou a vida de muita gente. E é um projeto e um programa que podia estar muito melhor aqui na cidade de São Paulo. E que é importante lembrar que a Prefeitura de São Paulo tem recusado dialogar com o programa do governo federal Minha Casa Minha Vida. É importante que a gente, né, lembre disso. Então,
Silvia, a quantidade de pessoas que a gente tem na cidade de São Paulo em aluguel social é para ser uma política provisória, uma política temporária. Mas na cidade de São Paulo, nesses últimos anos, o aluguel social virou política de habitação. Virou política de moradia, tá errado. É um número absurdo e crescente, não tem fim. O número de pessoas no aluguel social. O número de pessoas no aluguel social para receber um auxílio de R$400. Quem é e onde é que consegue pagar um aluguel para uma família com valor de R$400? E sem perspectiva. Porque era para ir para o aluguel social, ficar um período curto e conseguir avançar. Né? Conseguir a sua casa, mas não consegue. Todos os lugares na cidade de São Paulo que a gente tem que dialogar com a necessidade de remoção, a gente nunca consegue dialogar para que as pessoas saiam de uma casa para outra casa. É sempre essa dificuldade. Então isso está errado. São 21 mil famílias no aluguel social. Isso não faz nenhum sentido. Então, as ocupações, estou falando de ocupação, de movimento de moradia sério e organizado, tá bom? Então, essas ocupações têm sido instrumento da luta popular por moradia digna. Então, Silvia, para mim, essa luta de vocês é uma luta que precisa ter mais vez e mais lugar, né? Nessa nossa caminhada aqui na nossa cidade. Você falou também, Silvia, sobre a questão de saúde e de saneamento, que não é uma situação só da Nova Palestina, é uma situação e um enfrentamento e uma dificuldade que a gente tem na cidade inteira. E aí eu repito, a solução é a gente trocar de prefeito, porque não tem outro caminho. E vou dizer uma coisa, que venha um prefeito comprometido, que é militante, né? Eu estou na construção da pré-candidatura do Boulos, que é uma candidatura comprometida com a luta por moradia, que é uma candidatura que tem base, raiz na luta por moradia digna nessa cidade. Tenho muito orgulho disso. Então a solução é a gente trocar de prefeito, é a gente conseguir levar a sério, né, os problemas e as dificuldades dessa nossa cidade gigantesca que é a nossa cidade de São Paulo. Acho que é isso. E só lembrar, Silvia, que é enfermeira, que uma das conquistas que a gente teve do nosso governo Lula foi a categoria da enfermagem conseguir, né, finalmente conseguir o piso da enfermagem. Então, é luta e estamos juntas. Então, só insistir aqui na pergunta do Manuel, porque o Manuel realmente, ele pega no pé mesmo. Ele pega mesmo, e ele perguntou aqui se você será mais uma. Pelo que ela está respondendo aqui, a gente já está sentindo, né? Mas com as suas falas, é bom deixar bem frisado para ele, você será mais uma? Não, eu não vou ser mais uma, tá bom? Manuel, não vou ser mais uma. Quem está ouvindo aqui, não vou ser mais uma. E, repito, a minha trajetória, a minha raiz e a minha militância, a minha formação política não me permitiriam ser mais uma. Então, não. Vanilda, essa questão você falou da mulher, enfim, por que a representatividade feminina no parlamento é tão baixa? Isso faz tanto aqui na Câmara, quanto faz na Alesp, na Assembleia Legislativa de São Paulo, federal, enfim, né? Até mesmo a nível de governo Lula, a gente percebe que são poucas mulheres ainda, né, assumindo esse posto. O que é que pega nesse negócio que a gente não vê interesse também das mulheres em pegar firme nessa participação política? O que acontece? Bom, vamos lá, Roberto. O que pega é uma desigualdade que ela é estrutural, né? Ela é estrutural e ela é estruturante. Eu tenho uma vivência, uma experiência, eu fui chefe de gabinete dos mandatos da companheira deputada, hoje deputada Juliana Cardoso, né, única mulher deputada do meu partido, né, das trabalhadoras, aqui no estado de São Paulo. Infelizmente, elegemos só uma mulher, né, no estado inteiro. E eu tive chefe de gabinete da Juliana durante os mandatos de vereadora. A Juliana foi 4 vezes, infelizmente, a única vereadora do PT da cidade de São Paulo. Por 2 mandatos, por 8 anos, não só a única vereadora do PT da cidade de São Paulo, mas a única vereadora do campo popular.
na Câmara. Aham. Eram 50 homens e 5 mulheres. Mas a Juliana era a única representatividade, a única representação de mulher de esquerda, de mulher do campo popular na Câmara por 8 anos. Então, isso fez com que a gente fosse, né, entendendo ainda mais essa situação, essa condição. Bom, falando da Câmara Federal, hoje a gente tem 18% de mulheres na Câmara Federal. E é para comemorar, porque é a maior bancada feminina da história. Mas a maior bancada feminina da história da Câmara Federal é uma bancada que, de 513 cadeiras, de 513 deputados, ela tem apenas 93 mulheres. Então, a maior bancada feminina da história só tem 93 mulheres entre 513. É 18%. Então, é um avanço. A gente avançou em relação, né, ao que vinha anteriormente, avançamos, mas ainda é pouco, né, ainda é pouco para o que a gente precisa avançar. O meu partido, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras, tem 18 mulheres, né, do Brasil inteiro. O Brasil inteiro são só 18 mulheres deputadas federais. Então, essa desigualdade, né, esses números, né, essa situação, ela é resultado dessa desigualdade que ela é estrutural. Porque não é verdade que as mulheres não se interessam por política. Isso não é verdade. Tem muita gente que responde dizendo, as mulheres não se interessam por política. Mentira. As mulheres se interessam sim por política. Elas se interessam tanto que, se a gente observar em todos os movimentos sociais, você vai no movimento de educação, a maioria são mulheres. O movimento de saúde, a maioria são mulheres. Você vai no movimento de moradia, a maioria são mulheres. Você vai no movimento de infância, a maioria são mulheres. Você vai se a gente olhar os conselhos, né, de participação popular, de controle social, a maioria, de novo, são as mulheres. Só que, quando a gente chega nos espaços de decisão, de poder, nesses espaços institucionais, aí as mulheres são a absoluta minoria. Bom, isso tem uma questão importante que é assim, porque as mulheres, hoje, quando eu cheguei aqui, Roberto, a gente, né, batendo papo, você me falou, tem filhos? Tenho. E aí eu te contei que Maria Flor estava vindo comigo hoje para cá, mas a gente acabou interceptada por uma companheira que levou ela para ficar na casa dela. Mas mulher, para militar, precisa carregar as crias. Na maioria das vezes, os homens para militar ou para fazer política, para atuar nos seus partidos, eles têm uma mulher que vai estar em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos, cuidando de tudo para eles. Mas as mulheres não, elas precisam, para fazer política, tem que fazer política com tripla jornada. Tem que fazer política, mas tem que dar conta de tudo. E tá errado, né? Tá muito errado. A gente, isso acontece por conta dessa estrutura, né, patriarcal, que ela é histórica. Então, nenhum partido está imune a isso. Então, isso reflete também na política. Bom, parte dessas estruturas desiguais, elas acontecem muito também porque a responsabilidade, por mais que a gente já tenha avançado um tanto, né, nas lutas das mulheres, mas é inegável que a pauta dos cuidados, né, quando tem criança para cuidar, em sua maioria, quem tem que dar conta são as mulheres. Tem idoso, idosa na família para cuidar. Quem cuida é a filha, quem cuida é a irmã, quem cuida é a mãe. É isso. São sempre as mulheres que estão dando conta dessa necessidade dos cuidados, que, né, que é da família, que deveria ser de todo mundo. Então, o trabalho doméstico, a divisão do trabalho doméstico, ela ainda está longe, né, de ser com igualdade. Infelizmente, isso está muito longe. Então, os partidos, eles têm a responsabilidade, né, de fazer e de indicar mudança nesse sentido. O movimento feminista, o movimento de mulheres, ele tem apontado, tem refletido, tem pautado a sociedade e tem pautado também o Estado sobre isso ao longo da nossa história. E é por isso que a gente tem, né, esses poucos avanços, não são poucos avanços, são muitos avanços, mas que avanços ainda não suficientes, mas avanços muito importantes. Então, quando a gente reivindica políticas públicas, se a gente falar de política pública para o idoso, se a gente falar de política pública para a criança, creche, não impacta só nessa população atendida, impacta diretamente na vida das mulheres.
impacta diretamente. Então, o PT, quero compartilhar com vocês que o PT foi o primeiro partido político brasileiro a instituir cotas de participação das mulheres. Cotas nas direções, né, do partido e cotas também na participação dos projetos, né, eleitorais. Então, isso é fruto da luta das mulheres do PT, das mulheres petistas, das mulheres feministas. Isso é fruto da luta popular, da luta das mulheres. Tenho muito orgulho que o meu partido é presidido por mulher, né? E tem uma coisa bem importante, a legislação eleitoral recente, ela garante, né? Ela exige, ela obriga que os partidos políticos direcionem recursos para as candidaturas de mulheres. Obrigar. Mas ainda assim, preciso contar que muitas vezes os partidos não cumprem essa legislação. Não cumprem e depois ou vão pagar multas porque não cumpriram, ou vão ficar trabalhando para ter anistia por ter feito errado, por não ter cumprido a legislação. Mas é uma legislação extremamente importante e é fruto da nossa luta. Por último, Roberto, dizer o seguinte: a gente está trabalhando muito para aumentar a representatividade das mulheres na política. Mas é importante dizer que não basta ser mulher. Não basta ser mulher. A gente precisa aumentar a representatividade de mulheres da classe trabalhadora. Mulheres, filhas da classe trabalhadora. Mulheres da periferia, né? Mulheres que estão comprometidas com as lutas, comprometidas em melhorar a vida das mulheres e da classe trabalhadora. Porque a gente tem exemplos, né, infelizmente, de mulheres que estão ocupando espaço, mas que não estão a esse serviço, né? Não estão a serviço da luta das mulheres. Então, é isso. Obrigada. Beleza, né? Tá aí. Bom, vamos lá então ouvir o Humberto da Saúde, aqui da Zona Sul também. Boa noite, camaradas da Rádio Mister. Quero aproveitar o momento aqui para fazer uma pergunta para a nossa convidada, Vanilda Anunciação. A minha pergunta é o seguinte: na condição de militante da saúde, gostaria de saber o que fazer para mudar esse modelo de gestão que nós temos hoje, onde as OSs se instalaram dentro do sistema público de saúde e hoje são elas que inditam as regras. O poder público deveria fiscalizar, mas hoje eles estão dentro desse aparato, né, desse sistema, e eles fiscalizam a si próprio. O que fazermos para poder mudar esse conceito que está instalado na saúde pública? Obrigado. Muito bem, vamos agora com a Patrícia Santos de Vila Remo. Boa tarde, meu nome é Patrícia. Por favor, gostaria de saber da obrigatoriedade de usar o tablet na UBS. Se seria possível voltar a caixinha de sugestão, que é mais fácil, pois tem pessoas que são analfabetas ou não têm acesso à internet, aí no caso não sabe como utilizar. Então tá aí, não é, a Patrícia Santos falando sobre a caixa de sugestão nas UBSs, né, e em outros lugares também, que é importante para as pessoas que têm dificuldade e não sabem nem mexer com o celular, vai saber mexer com o tablet. É um absurdo isso. Carlos do Grajaú. Oi, Carlos. Olá, ouvintes da Rádio TV Mister. Meu nome é Carlos Alberto, morador da região do Grajaú. Gostaria de saber da candidata a vereadora Vanilda quais são os seus projetos na área de esporte. Atualmente temos projetos poucos difundidos pelo Ministério dos Esportes e Lazer. Candidata Vanilda, você acha que com a democratização e universalização dessa pasta ocorreriam mudanças nas perspectivas de melhoria da qualidade de vida da população? Então tá aí o Carlos também fazendo sua pergunta e vamos tocar mais um aqui, não é? Vanilda, boa tarde, meu nome é Edmilson, eu sou servidor público há 10 anos, eu queria saber de você o que você acha sobre as OSs, né? Que são as organizações sociais, né, na área da saúde e da educação, né, que se dizem sem fins lucrativos, mas cada ano que passa, eles estão crescendo no município de São Paulo e na Grande São Paulo, né, e os funcionários públicos estão deixando de lado junto com os prédios, setores, né, que estão ficando tudo sucateado, e o que a gente bem está vendo nesse governo que está hoje aqui no município, que eles não estão mais valorizando, né, os funcionários públicos.
gostaria de saber de você o que você acha e qual o seu planejamento para essas OS aí. Eu quero saber de você qual é a sua ideia. Muito bem, então tá aí, né, Ivanilda, você vê que todas as questões, a maior parte aqui fala um pouco da saúde, né, dessa área. Então vamos responder aqui para os nossos ouvintes. Bom, vamos lá. Gente, essa questão das OS é extremamente séria, né, e extremamente importante aqui na nossa cidade. A saúde pública, né, na cidade de São Paulo, ela está entregue às OS, né, ela está... A maior parte, né, do nosso sistema de saúde, ele está entregue às OS. Importante dizer que, assim, o SUS é a nossa salvação, né? O SUS, o Sistema Único de Saúde, né, ele é o que salva vidas. A defesa intransigente do SUS e da saúde pública, né, acho que ela é tarefa de todo cidadão, de toda cidadã. Bom, essa questão das OS, a primeira coisa que precisa deixar evidente é que não é culpa dos trabalhadores e das trabalhadoras das OS. Os trabalhadores e as trabalhadoras das OS, na maioria das vezes, estão sobrecarregados, estão sobrecarregadas e mais, estão silenciados, né? Porque tem medo. Estão silenciados. E por que estão sobrecarregados? Porque as equipes estão incompletas. Em sua maioria, tem equipes incompletas, o que gera uma sobrecarga. Tem uma coisa importante também de partilhar sobre isso. Quando as equipes estão incompletas, quando a OS ela não entrega todo o serviço, ela não cumpre a meta, ainda assim ela recebe verba cheia da prefeitura. A OS, ela não tem descontado o trabalho que ela não faz. Ela recebe verba cheia. Então, o que eu defendo, o que eu acredito, é que a gente precisa, na cidade de São Paulo, que esses mesmos trabalhadores e trabalhadoras, né, que constroem a saúde na cidade e que estão nas OS, tenham a possibilidade, a oportunidade de prestar concurso público. A cidade de São Paulo tem que abrir concurso público na área da saúde. A saúde é serviço essencial, e serviço essencial ele precisa ser serviço público. Então, que se abra concurso e que esses mesmos trabalhadores e trabalhadoras possam prestar concurso e possam seguir, né, construindo a saúde pública, construindo a política, né, pública de saúde. Então, é necessário essa reestruturação, valorização, né, dos trabalhadores, das trabalhadoras, para que possam desenvolver o seu trabalho e, principalmente, a gente precisa que a política de saúde na atenção básica na cidade de São Paulo, ela aconteça de verdade, né? E que o que é da atenção básica seja resolvido na atenção básica, porque isso hoje não está acontecendo. A gente precisa fortalecer os instrumentos de participação popular e de controle social. Então, os conselhos, o que contribui muito para a situação na cidade da saúde pública não estar ainda pior, é a participação popular, o controle social de quem se dispõe a ir para os conselhos de saúde, das unidades, né, das UBSs, das supervisões técnicas de saúde, o Conselho Municipal de Saúde. É esse controle social, essa participação popular que contribui para que a coisa não seja ainda pior, ainda mais difícil. Porque é isso, gente, 60%, quase 60% da saúde de São Paulo está entregue às OS. Então, e a gente, é recorrente a quantidade de denúncias sobre essa questão das OS, de ser um ralo, né, do recurso público, do dinheiro público. O Humberto falou sobre isso e o Edmilson também falou sobre isso, inclusive para dizer, o Edmilson falou, né, que essas entidades, teoricamente, são organizações sem fins lucrativos. Mas tem algumas que têm recorrência de denúncia de receber por serviço não prestado, por exemplo. Quando eu atuei no mandato, né, da Juliana Cardoso, quando era vereadora, a gente teve situação de o mandato, né, o mandato atuou na Comissão de Saúde da Câmara Municipal de São Paulo. Durante os 14 anos que a Juliana ficou na Câmara, o mandato esteve, né, a Juliana esteve na Comissão de Saúde da Câmara. E foram
inúmeras, foram várias as denúncias que a gente conseguiu apurar e fazer para o Ministério Público, fazer para o Tribunal de Contas do município, demonstrando situações em que as OS estavam recebendo recurso por um serviço que não existia, que não era prestado. Lembrar um exemplo, a IABAS. A IABAS, que é uma organização social que teve rompimento, né, do contrato, dos trabalhos com a prefeitura. Esse rompimento se deu por conta de denúncias que a gente fez e que foram apuradas de que, por exemplo, eles recebiam por um serviço de odontologia, quando, na verdade, nas unidades onde eles estavam atuando, não tinha o serviço de odontologia, não tinha dentista, não faziam esse trabalho, não prestavam esse serviço, mas recebiam dinheiro público da saúde indevidamente, né, irregularmente, ilegalmente. Então, isso é criminoso, né, não tem outro nome para dar. Teve uma situação também, que estou lembrando aqui sobre isso, que teve uma organização social de saúde que recebia da prefeitura por fazer exame de imagem, e recebia, tipo, não era há pouco tempo, poucas semanas, poucos meses, recebia há mais de ano da prefeitura, entre outras coisas que tinham no contrato, tinha exame de imagem. Só que onde essa OS estava atuando, estava trabalhando, não tinha serviço de exame de imagem. Então, gente, é isso. O serviço de saúde, e não tem fiscalização, né, suficiente sobre essa entrega, né, sobre essas OS. Então, o que a gente defende é que tenha controle, tenha fiscalização. Não pode ser um ralo, né, do dinheiro público, porque a saúde é uma coisa muito séria, né? Se trata de vida ou de morte. Então, a gente defende a saúde pública, o serviço público, a valorização dos serviços públicos e a saúde pública de qualidade. Então, é isso aí. No caso do tablet... No caso, tivemos mais duas perguntas, né? Uma da Patrícia, sobre essa questão que também ela falou no âmbito da saúde, né? Ela deu o exemplo das UBSs, sobre essa questão do tablet. Bom, gente, é claro que a tecnologia, né, muitas vezes ela contribui muito, né, com o nosso dia a dia, com a nossa vida, e é importante, né, no nosso dia a dia. Mas a gente, quando está falando de serviço público, de órgão público, a gente tem que ter política de inclusão. E uma política, ela só é verdadeiramente inclusiva se ela couber todo mundo. Para ser inclusiva de verdade, tem que caber todos, tem que caber todas, tem que caber todo mundo. E essa política, né, do uso do tablet, que entendo que, né, traz uma contribuição importante de agilidade, mas ela não pode estar isolada. Ela não pode ser sozinha, justamente por isso, porque ela não dá conta de todo mundo. Nela não cabe todo mundo. Então não é inclusiva de verdade. Então essa é uma questão que a gente precisa conversar, dialogar, refletir, pautar a cidade sobre isso, né, e rever, né, essa situação e essa condição, porque para ser inclusivo de verdade precisa caber todo mundo. E com o tablet não cabe todo mundo, né? A Patrícia fez uma observação que é muito correta. Bom, o Carlos, que é do Grajaú, falou sobre a questão do esporte, da política de esporte. Eu falei agora há pouco aqui nessa nossa conversa sobre enquanto, né, o nosso entendimento é de que a cultura, a arte, né, elas são instrumentos, né, nesse nosso dia a dia, são instrumentos para que a gente possa seguir, né, esperançando a construção de uma cidade melhor, de uma São Paulo, né, mais inclusiva, que caiba todo mundo, que seja acolhedora e garantidora de direito. Carlos, né, a política pública de esporte, ela é uma política para que a gente dê conta de dialogar, né, nos nossos territórios, nas nossas periferias, que a gente dê conta de ter esporte, lazer, que é fundamental, né, nas nossas comunidades, nos nossos territórios, e a gente tem cada vez mais uma escassez, né, de espaços de esporte, de espaços de lazer. Cada vez mais a gente tem esses espaços sendo reduzidos. Lá na região da Vila Prudente, tem um exemplo sobre isso. Lá na região da Vila Prudente, a gente fez uma luta uns anos atrás, porque o único campo de futebol de um bom pedaço lá da região, a
espaço público da prefeitura, mas na ocasião, gestão do Kassab na época, a prefeitura decidiu que ia acabar com o campo de futebol e que ia entregar ali para especulação imobiliária, vender o terreno. Teve mobilização popular, teve mobilização de toda a comunidade daquele entorno para não permitir, e foi o que obrigou a prefeitura a recuar. Então foi a luta popular para garantir, manter um raro, escasso e pouco espaço de esporte e de lazer da comunidade do território. Eu falei desse exemplo porque eu sei que isso acontece na cidade inteira. O futebol de várzea é só um exemplo, né, do que a gente tem de potencial, né, nas nossas periferias, no nosso território. Mas tem muita coisa boa. O esporte, com certeza a gente pode fazer muito mais, né? A cidade de São Paulo pode muito mais com o esporte, se olhar para isso com seriedade, se olhar para isso com verdade e se promover o que precisa ser feito na cidade de São Paulo. O que não falta, né, é necessidade, e o que não falta é gente organizada, né, e gente muito boa, né, nessa potência do esporte. Mas, infelizmente, na cidade de São Paulo, a gente tem uma dificuldade grande, né? A gente tem pouca política, a gente tem pouco compromisso, né, da gestão pública com o fortalecimento da política de esporte e de lazer na nossa cidade. Muito bem, nós vamos agora ouvir mais um ouvinte, que é o Charles do Parque Figueira Grande, Boimirim. Oi, pré-candidata Vanilda, tudo bem? Meu nome é Charles, eu sou do bairro Parque Figueira Grande. Eu gostaria de saber um pouco sobre qual seria o seu trabalho com relação a essas obras da prefeitura que nunca terminam, né? Ou seja, vou dar um exemplo prático. A duplicação do Boimirim promete, nunca acontece. Por exemplo, a limpeza de bueiro, ele só acontece quando a chuva cai e aí a coisa inunda. Então, eu gostaria de saber um pouquinho de como é que vai ser o seu trabalho com relação a isso. Muito bem, também tem aqui agora o Jaime, que mandou um recado aqui para a Vanilda. Vamos ouvir para a Vanilda aqui. De Movimento Popular de Saúde. Eu estou aqui e conselheiro gestor de alguns equipamentos de saúde, como o CAPS, a UBS e o AMA do São Luís. Eu queria mandar aqui um alô aqui para a nossa querida Vanilda. Primeiro dizer que eu torço muito para a sua eleição, Vanilda. Acho que a Câmara Municipal de São Paulo necessita de uma vereadora do seu perfil, comprometida, né, com as causas populares, né, próxima dos movimentos, sabe e é sensível às demandas populares. E diante disso, meu amigo, eu queria dizer para você o seguinte: eu queria que você me desse uma luz a respeito de como você está vendo a questão das ações hoje municipal com relação à saúde mental. Eu tenho acompanhado, inclusive desde quando estava no Conselho Tutelar, principalmente a questão da criança e adolescente. E nós temos avançado em muitas questões, e algumas coisas avançou, como na criação de CAPES, né? Eu fiz parte, inclusive, da Conferência de Saúde, da saúde mental, e uma das pautas muito discutidas é a questão da luta, voltar ao manicômio. E a outra coisa que a gente tem feito também é ampliado muito as questões dos CAPs, né? Aqui no São Luís mesmo, a gente, muita luta aqui, conseguimos alguns CAPs. Só que a gente tem que discutir muito amplo também a questão, o pós-CAPs e até o anterior CAPs, ou seja, as nossas crianças, nossos adolescentes sentem muita falta, por exemplo, de CJs, né? De centros jovens, para poder essas crianças ter atividades que tem que ser trabalhado com eles. E nós temos essa dificuldade muito grande aqui. Na nossa região, acho que nós temos só dois grandes CJs, né? Alguns outros que não dão a resposta necessária que os nossos jovens necessitam aqui na periferia. Então, eu pediria muito que se você pudesse dar uma visão para nós, como, né, a gente pode conquistar um avanço maior na questão da assistência para que essas crianças, esses adolescentes, principalmente esses, tenham um atendimento mais amplo
né, para poder chegar mais nessas famílias e a gente possa evitar, porque não basta só criar o CAPS, né? Evitar que precise do CAPS, e mesmo aqueles que precisam, porque como o CAPS é um paliativo, o pós-CAPS, muitas mães ficam perdidas do pós-CAPS, porque não sabem a quem recorrer, e enquanto está no CAPS, elas sentem uma certa segurança, mas o pós-CAPS, então a gente tem que discutir um pouco isso com essa amplitude. Eu agradeço aí, se você puder dar uma luz aí, Vanilda, vou abordar isso, levar esse tema para uma discussão ampla. Obrigado, gente. Um abraço e boa sorte. Valeu, Jaime. Então, nós temos aqui um recadinho também da Denise, né, que ela é moradora da região do Campo Limpo. Ela é mãe de 2 meninas de 13 e 7 anos, ambas no Sistema Municipal de Educação. Minha dúvida é com relação à educação em nossa região. Minha filha tem 7 anos, precisa de contraturno no período da manhã. Preciso trabalhar e não tenho condições econômicas de arcar com os custos de um colégio particular. E as vagas nos CCAs são muito menores que as necessidades das famílias, né, colocadas. Necessito que seja visto isso. Qual o seu projeto da educação para essa faixa etária? Desde já agradeço. Denise Campo Limpo. Então tá aí as perguntas, né, do Charles, do Jaime e também da Denise. Bom, o Charles, que é aí, né, da Figueira Grande, sobre essa questão das obras da prefeitura, a limpeza, enfim, Charles, dizer o seguinte: a nossa cidade, ela ficou abandonada por essa gestão por 3 anos. E agora, no ano eleitoral, a pretensão do prefeito é transformar a cidade num canteiro de obras. E é uma condição também fake, porque essas obras, principalmente as de asfalto, em que não está tendo diálogo com a população, não está ouvindo a população. O que eu tenho andado na cidade e eu tenho ouvido as pessoas reclamando do seguinte: mas olha, recapeou a rua X que nem estava precisando, que nem estava tão ruim. E a outra rua, logo pertinho, logo do lado, que está em condição de miséria, não foi recapeada, não foi olhada, não tapou nem o buraco. Gente, tem um esvaziamento das subprefeituras. As subprefeituras foram criadas na gestão do PT. As subprefeituras foram criadas na gestão da Marta. Lembram? Na gestão do PT com a Marta foram criadas as subprefeituras. As subprefeituras, elas foram pensadas, elas foram criadas, concebidas para ser de verdade governo local. E para ser de verdade governo local, precisa ter condição e capacidade de governança. Precisa ter orçamento. Precisa ter uma gestão integrada, né, para ser governo local. Só que agora, infelizmente, nessa gestão, as subprefeituras foram esvaziadas. As subprefeituras não conseguem mais fazer sequer o serviço de zeladoria. O Boulos, dia desse, estava dando um exemplo de uma pessoa que conversou com ele e que contou uma situação absurda, bizarra, que a mulher foi conversar com o subprefeito para falar sobre tapar buraco. Não era nada muito complexo, tapar buraco. O subprefeito, na frente da munícipe, na frente da cidadã, ele sacou do telefone e ligou para um 156 para pedir para tapar buraco. Para que a gente quer e tem subprefeitura se a subprefeitura não tiver condição, capacidade e governabilidade para tapar um buraco? Gente, é o cúmulo do absurdo, é bizarro. Então, o que a gente precisa para dialogar com essas obras da prefeitura, com essa situação desses asfaltos que na primeira chuva derrete, asfalto que com 2, 3 meses, não dura 2, 3 meses, é 2, 3 chuvas, foi-se embora, virou areia, abriu buraco, é o fim da picada, gente. E todo mundo sabe que já tem um monte de denúncia sobre para que essas obras, a serviço de que essas obras estão, né? A serviço de superfaturamento, de arrecadação indevida. Então, na boa, sobre as obras da prefeitura, a gente precisa de uma gestão que dialogue com isso os 4 anos. O que eu penso é que a gente precisa de uma gestão que fortaleça as subprefeituras, que cada região da cidade tenha uma subprefeitura que funcione. Tenha uma subprefeitura que tenha orçamento, tenha uma subprefeitura que tenha capacidade de gestão, que isso hoje a gente não tem.
A gente não tem a menor condição, a menor capacidade. Na minha região, vou contar para vocês. Na minha região, o subprefeito, ele é genro de um vereador. E aí vou te contar o que virou a subprefeitura da minha região. Ela virou um puxadinho da casa e do gabinete do dito vereador. Ela é uma subprefeitura que não dialoga, que não conversa, que não atende, que não faz, que não dá conta do mínimo. Do mínimo. Então, gente, a receita para a gente dar conta é ter subprefeitura fortalecida e que funcione. E essa situação das obras inacabadas, das promessas que nunca chegam, né? A gente precisa trocar de prefeito. Porque não é falta de organização popular. Essas obras, todo mundo que a gente conversa aqui na Zona Sul fala sobre essa questão do viário, sobre essa questão das obras, da duplicação da avenida que nunca acontece. Isso é recorrente, todo mundo fala sobre isso. Mas, gente, na boa, não é, isso eu sou testemunha, não é falta de organização popular, não é falta de luta do povo que mora, que trabalha na região e no território. Então, é falta de vontade política. Então, o que a gente precisa é ter uma gestão e um governo que tenha vontade política e, principalmente, que tenha um olhar voltado prioritariamente para as nossas periferias. É isso aí. Bom, depois do Charles, a gente ouviu o Jaime e a Denise. Bom, cumprimentar o Jaime. Jaime é um companheiro que há muitos anos, desde muito jovem, nessa militância dos movimentos sociais, dos movimentos populares, a gente se encontra nas lutas e na caminhada. E o Jaime falou com a gente sobre a questão da saúde mental. A gente já tinha falado sobre isso aqui, da saúde mental, respondendo o companheiro André Luz, né, que tinha mandado uma pergunta. Então, gente, eu vou repetir. O que me pauta no que diz respeito à saúde mental é a luta antimanicomial e é a luta por política pública que dê conta de todas as necessidades, né? O Jaime falou aí, mas e o pós-CAPES, né? E a política antes, né? Para chegar no CAPES, para ter acesso ao CAPES. E o CAPES ter equipe suficiente, né? Ter equipe completa. Ter equipe suficiente, ter mais unidades de CAPES na cidade, porque o que a gente tem é insuficiente e não dá conta. Recentemente, aqui na região da Sul, lá no Ângela, o pessoal da comunidade lá, da entidade, da Santos Mártires, né, junto com outras entidades, com movimentos sociais populares do território, eles fizeram uma caminhada, né? Foi uma caminhada pela paz, mas foi uma caminhada pela paz que tratou da dificuldade, abordou e pautou o esvaziamento das políticas públicas de saúde mental no território, na Zona Sul e em especial naquele território. Eu participei dessa caminhada, inclusive encontrei o Jaime lá nessa caminhada, naquela região que é uma região de muita luta, né? A região que aqui na Zona Sul, acho que muita gente tem como referência o Padre Jaime, né? Que fez, nesse final de semana, fez 1 ano, né? Nessa semana passada, 1 ano, né? Do falecimento do Padre Jaime, que perdemos o Padre Jaime, mas que guiou muito, fez muita luta, deixou um legado importante nesse território da Zona Sul, do povo de luta da Zona Sul, e que, né, o Padre Jaime com certeza vive nas nossas lutas, vive em cada luta popular, em cada luta, né, por melhoria desses territórios aqui dessa Zona Sul. O Padre Jaime está presente e ele vive, né? Então, Jaime, é luta, né? É luta para que a gente tenha de verdade política pública de saúde mental nessa nossa cidade e que seja para valer, que seja de verdade. Então, estamos juntos, estamos juntas, essa luta, essa caminhada, mas a gente precisa de ter uma Secretaria de Saúde, de ter uma gestão pública que esteja comprometida com a pauta da saúde mental, com a política pública de saúde mental. Eu quero só falar uma coisinha com a Denise. Uhum. Eu sei bem o quanto que os CCAs, né, esse serviço do contraturno, essa política, né, pública do contraturno é importante. A minha filha, Maria Flor, de 7 anos, ela está de manhã estudando no MEMEF, né, uma escola da prefeitura, e à tarde
ela sai da MF e embala no CCA. E é fundamental, gente, é fundamental para que a gente... Primeiro é a questão de ter a integralidade, né? A gente fala tanto em educação integral é isso. Quando a gente junta, né, a escola com o CCA, a gente está promovendo educação integral. E isso é fundamental. É disso que se trata. Eu sei bem o quanto é importante por conta, né, de ter a minha filha, mas não só por isso, né? Os CCAs, hoje, né, os Centros da Criança e Adolescente, são os antigos OSENs. Então, para minha geração, né, foram os OSENs. E eu fui menina de OSEN. Então, eu sei bem, né, de ter vivido e de ter hoje, né, eu faço uso hoje dessa política pública, desse serviço público que é o CCA, e isso é fundamental, né, para minha família, para minha filha, para mim. Então, é isso um pouco que o Roberto falou, a gente precisa ampliar na cidade, né, é uma política que a gente não tem dúvida sobre ela, o que a gente precisa é ampliar. E, importante, não é só aqui na região da Zona Sul que a gente tem falta, né, de vagas para os CCAs. É na cidade inteira, a falta dos CCAs. E agora, a prefeitura tem dialogado com essa coisa do ensino integral, que a gente tem falado muito e pautado muito, que ensino integral não é só ter mais horas para depositar as crianças, para depositar os estudantes, para depositar os jovens. Precisa ser de verdade, precisa ser para valer. Então, que a gente, né, valorize e possa ter muito mais CCAs nessa cidade, com uma gestão que tenha um olhar para isso. Beleza, então, vamos finalizar aqui as nossas perguntas, muitas pessoas participando aqui, não é? Tem pessoas aqui que gostaria de colocar vários áudios, né, de preocupações que tem, mas o nosso programa aqui já está quase encerrando, né? Então nós vamos aqui agora com o Anderson Lopes, de Campo Limpo. Olá, Roberto Moraes, boa noite, Vanilda Anunciação. Aqui quem fala é Anderson Lopes, conhecido como Dimas da Saúde, aqui gestor do Hospital Campo Limpo, UPA, Rede La Sesta, Jardim Ibirapuera e UBS Vila das Belezas. Também estamos à frente da coordenação do Movimento Popular de Saúde do EM Boimirim e integrantes da UMPES, da União do Movimento Popular de Saúde da cidade de São Paulo. Pois bem, a minha pergunta é o seguinte: Vanilda, os conselhos gestores hoje, eles são deliberativos, não consultivos. Infelizmente, a gestão Ricardo Nunes, de forma unilateral, sempre vem tomando medidas contra a vontade e o anseio da população e dos trabalhadores da saúde pública. Toda a política que é feita é de cima para baixo, sem consultar os conselhos gestores. Um exemplo bem claro que fizemos uma matéria recente na Folha de São Paulo foi a questão da distribuição das fraldas geriátricas. As fraldas geriátricas, por exemplo, hoje, estão sendo distribuídas pelo correio. Porém, muita gente que mora em comunidades que não tem acesso para o correio chegar, essas fraldas geriátricas não estão chegando. Os conselhos gestores não foram nem sequer ouvidos para que a gente pudesse conversar com a nossa população, para que a população optasse em continuar recebendo as fraldas na UBS ou receber pelo correio, de acordo com a comunidade de cada pessoa. Eu queria perguntar também sobre o surto da dengue. É um absurdo hoje estar pagando valores absurdos com relação a armadilhas de dengue, garrafinha de água a mais de R$10. É muita possibilidades e indícios de corrupção. O que uma gestão sua no Legislativo Municipal e o nosso prefeito Guilherme Boulos poderia fazer a respeito para reverter esse quadro e tornar a saúde mais democrática? Muito obrigado, boa noite. Muito bem, nós temos aqui mais um ouvinte, na última ouvinte aqui do programa hoje, Ana Cecília, do Valo Velho. Meu nome é Ana Cecília, moro no Valo Velho. Dona Vanilde, gostaria de perguntar sobre como será a política de implementação e sobre a sua visão do que acontece agora na nossa periferia. Depois de algum tempo na nossa periferia, né, depois da pandemia,
tivemos uma alta demanda de pessoas, de crianças, adultos, idosos, com pessoas com problemas psiquiátricos e psicológicos decorrentes do que aconteceu na pandemia. Muitas perdas, muitas pessoas da parte periférica da cidade, no caso Vale Velho, Capão Redondo, Vila Andrade, Campo Limpo, necessitaram trabalhar no tempo da pandemia. Nisso, muita gente adoeceu, muita gente morreu, muita gente perdeu emprego. E afetou muito em todas as idades. No entanto, a nossa política excludente da cidade de São Paulo, da parte periférica, de um tal abandono, deixou nós num tal abandono, que temos um ponto de referência de tratamentos e acompanhamento psicológico, que seria o CAPS, né? Mas o CAPS, infelizmente, só é localizado no Campo Limpo. Então, a alta demanda de pessoas com problemas que necessitam de um psiquiatra, de um psicólogo para acompanhamento, não supre a demanda. No nosso UBS exemplo, Aluar do Sertão, temos referência, já temos umas 2, 3 psicólogas, e para uma região muito vasta, do Capão Redondo, no caso Vale Velho. Mesmo assim, engloba muitas partes, né? É uma população bem grande. E gostaria de saber, porque como é que como a senhora vê essa parte da saúde mental, até porque também temos uma gama de moradores de rua que necessitam também de acompanhamento psicológico e do CAPS, porque são pessoas usuárias de drogas e com problemas psiquiátricos também, por vários motivos foram parar na rua, estão em situação de rua e não tem um acompanhamento que no CAPS ajudaria muito, né, para essas pessoas que acabam desenvolvendo a esquizofrenia. Muito bem, tá aí os nossos ouvintes mandando aí os recados, né, aqui para pré-candidata vereadora do município de São Paulo, e ela respondendo aqui com muito prazer aos nossos ouvintes. E você também aí continue me mandando suas mensagens, mesmo que a gente não consiga colocar aqui na nossa programação, não é? A gente vai estar encaminhando essas mensagens para a pré-candidata, ela vai entrar em contato com vocês e vai estar respondendo, beleza? Eu quero aí, de pronto já, agradecer a todos vocês aí por estar participando aqui do nosso programa. Ivanilda, com você, Ivanilda. Né, o Dimas, que é um companheiro, né, de luta, é uma pessoa muito engajada e muito envolvida nas lutas, né, na cidade, em especial, né, na Zona Sul. Bom, gente, controle social, participação popular, é tudo que essa gestão não gosta. É tudo que essa gestão autoritária não quer. É tudo que essa gestão não promove. Então, a participação popular, o controle social tem força de lei, é legislação, não é favor deixar o povo participar. Não é favor. É lei, é obrigação. Mas a gente, infelizmente, está vivendo sob uma gestão que tem dificultado o que pode. A participação social, a participação popular e o controle social. E lembrou bem o Dimas que os conselhos, ele, pela legislação, tem poder de deliberação, mas que hoje, nessa gestão, infelizmente, não está sequer sendo ouvido. Não só não está conseguindo fazer a sua atuação, que é legítima, que é de direito e que é importante, necessária, mas não está conseguindo fazer a sua atuação de deliberação, mas não está sequer conseguindo ser ouvido. Porque essa gestão, essa prefeitura não tem ouvido, não tem escuta. Então, o Dimas pautou isso, é extremamente importante, e o Dimas pautou dando exemplo da questão da distribuição das fraldas geriátricas. Bom, a gente sabe o quanto essa política é importante e necessária para a população de São Paulo, né? Todo mundo está ligado. Bom, onde eu tenho andado, nos 4 cantos da cidade, tem uma demanda recorrente. CEP. A quantidade absurda, enorme, de ruas que ainda não tem CEP. Às vezes são bairros inteiros. Então eu vou voltar a uma coisa que eu falei agora há pouco.
é legal. Não somos contra a distribuição pelo correio. Pelo contrário, isso é bom. Isso é um avanço. Isso é importante, a gente reconhece. Mas uma política, ela só é inclusiva e ela só dá conta na totalidade que ela precisa dar se ela couber todo mundo. E a entrega pelos correios é importante, é boa, mas não cabe todo mundo. Então tem que ter um recorte. Entrega pelo correio para quem tem possibilidade de receber pelo correio. Maravilha! Tá ótimo, tá maravilhoso. Agora, quem não tem condição de receber pelo correio não pode ser penalizado, não pode ser excluído, não pode deixar de receber, não pode ter o seu direito retirado. E isso não vale só para a distribuição das fraldas. Isso está acontecendo na cidade inteira em várias outras situações. E os conselhos de saúde na cidade inteira têm pautado a prefeitura, têm conversado com a prefeitura, têm buscado, mas não tem sido ouvido. Então, gente, de novo, né? É uma gestão que não tem escuta. É uma gestão que não está preocupada em caber em todos e todas. Quem couber, tá bom. Quem couber tá ótimo. Mas tá errado. Precisa caber todo mundo. Política pública não é favor. Política pública é direito e precisa caber todo mundo. Então, Dimas, parabéns aí pela luta, pela caminhada, que eu sei, né, que é de uma vida inteira e que é extremamente importante aqui, né, para a gente garantir os direitos e as políticas públicas. Bom, Ana Cecília do Valo Velho, ela falou sobre um assunto que já veio aqui hoje pela 4ª vez. Nesse curto espaço de tempo, nesse pouquinho que a gente está conversando, a questão da saúde mental foi abordada pelos ouvintes pela 4ª vez. É a 4ª pessoa que vem aqui falar do sofrimento que tem com a saúde mental na nossa cidade. Porque não tem política de saúde mental suficiente, porque não tem política de saúde mental com seriedade. Então, gente, essa demanda dos CAPs, né, ela é recorrente, tá todo mundo falando sobre isso, a falta de psiquiatras, a falta de psicólogos, não tem, né, não tem contratação suficiente, né, pela prefeitura. A Ana Cecília, ela abordou um recorte ainda mais específico sobre a questão da saúde mental, que é extremamente importante, que é a população em situação de rua. A população em situação de rua, ela é uma população de altíssima vulnerabilidade. Não é isso? E tem que ter um olhar específico, um olhar especial. E no que diz respeito à saúde mental, a primeira ação dessa gestão que vem desde Dória, Covas, Ricardo Nunes, que é tudo a mesma coisa, né? É tudo farinha do mesmo saco. A primeira coisa que eles fizeram sobre a população de rua e a saúde mental foi acabar com o programa de Braços Abertos, que era um programa que tratava, que pensava, que olhava e que tratava sobre a questão da saúde da população em situação de rua, em especial da saúde mental. Era um programa que encarava a população de rua não só como uma questão de segurança pública, mas, acima de tudo, como uma questão de saúde pública, né? Uma questão de assistência, uma questão de saúde. Então, a primeira coisa que essa gestão fez foi enterrar o programa de Braços Abertos. Então, por aí, a gente já tem evidência, né, e clareza sobre como é que é o tratamento, né, e o olhar para a população em situação de rua, em especial para o que diz respeito à saúde mental dessa população. Não tratei sobre uma coisa que o Dimas falou, Roberto, que foi sobre a dengue, né? Dengue e os casos estrondosos. A gente está vivendo uma situação assustadora, pavorosa, né? Tá todo mundo com medo. Eu, assim, se um pernilongo me pica, já tô desesperada. E tô a rainha do repelente. Tá sério aqui, não, viu? A rainha do repelente. Porque tá todo mundo com medo, né? Porque a situação tá muito grave. Bom, primeira coisa que a gente tem que evidenciar e que foi dita, né, recentemente pelo doutor Gonçalo Vecina, que é um médico infectologista, sanitarista, referente, né,
sobre essa área aqui para o Brasil inteiro, né? Referência para o Brasil inteiro, em especial aqui para a nossa cidade. O Dr. Gonçalo Vecina, ele chamou a atenção para uma coisa, que é que a Prefeitura de São Paulo atrasou absurdamente o início da Operação Verão no que diz respeito ao combate à dengue. O resultado disso é que nas 3 primeiras semanas do ano, a gente já teve um número de casos estrondoso, foram 1.792 casos nas 3 primeiras semanas do ano, que significou um número 4 vezes maior do que o mesmo período do ano passado, mas a gente viu depois, todo mundo acompanha aí pela imprensa, né? Está acompanhando a história da dengue. A Secretaria de Saúde da Prefeitura anunciou que, olha, nós temos 2.000 agentes comunitários de saúde, mas agora a gente está contratando mais 12.000. Peraí, gente, como é que é isso? Porque você tem 2.000 e tá tudo certo? Não, mas a coisa tá difícil, agravou, a gente precisa melhorar, a gente precisa potencializar, não é isso? Então tá bom, então você vai dobrar esse número? Não, não é isso. Se tinha só 2.000 e de repente precisa contratar 12.000, vamos combinar que alguma coisa tá muito errada? Alguma coisa tá muito errada? Porque é bizarro. Como é que se tem a necessidade de 12.000, né, nesse momento, nesse agravante, a gente... É fácil, né? De deduzir, de entender, de compreender que 2.000 eram insuficientes no início disso tudo. Então, só agora a Prefeitura anunciou que está contratando as vans, né? Está aumentando aí as vans para transportar esse povo todo que está sendo contratado. Mas, gente, tem uma questão da dengue que depende de todo mundo, que depende de cada pessoa, que depende de cada cidadão, que depende de cada cidadã, que depende de cada morador dessa cidade, que é cuidar da sua própria casa, do seu próprio quintal, né, do seu próprio lugar, para não ter proliferação, não ter focos, né, de proliferação do mosquito. É responsabilidade de todo mundo? É, individual e coletiva. Mas tem uma coisa que é a gestão pública, que é a responsabilidade do poder público. E as ações de prevenção, as ações de combate, elas demoraram muito a acontecer e elas começaram com um número absurdamente reduzido, né, de pessoas que não tinha como dar conta. Então, só agora, né, na hora que a coisa explode, é que a Prefeitura está contratando mais gente, é que a Prefeitura está correndo, né, atrás do prejuízo causado. Mas a responsabilidade deveria ter sido vista e deveria ter acontecido sem tanta demora, né? A Operação Verão de combate à dengue, ó, ela deveria estar com muito mais gente há bastante tempo. Ela deveria estar com mais gente, com mais carros, com mais estrutura há muito tempo. Não é só de agora, tá bom? Então, só essa situação e todo mundo aí se cuidando e dizer que a gente está também no aguardo de ter a vacina, né? Tem uma esperança grande com essa questão tão importante que é da vacina. Então, a gente está aguardando na rede pública a vacina da dengue, aguardando ansiosamente. Muito bem, tá aí, não é? Então, nós queremos aqui de pronto agradecer a todos que estão mandando perguntas aqui para o nosso programa. E para a gente aqui finalizar, como você avalia o governo Lula na questão do Boulos, candidatura aí para prefeito, não é? Fale um pouco dessa candidatura e também as considerações finais aqui e esperando que a gente possa contar com você mais vezes no nosso programa para trazer informação para nossa comunidade de alto nível, como está acontecendo aqui no nosso programa de hoje. Por isso que o programa chama-se Cidadania Legal, né? E eu quero também aqui aproveitar a oportunidade que você falou do Padre Jaime, a gente dedicar esse programa, né, de hoje ao Padre Jaime presente. A Dona Maria José também foi uma forte liderança do PT na região, que faleceu também nesses dias. Dona Maria José, presente. Vocês vão fazer muita falta nas nossas vidas, né? E que novas lideranças surjam, porque precisa ter continuidade a tudo isso. Então, Vanilda, com você. Bora lá. Bom, primeiro dizer que, né,
esses companheiros, né, a companheira Maria José, companheiro Padre Jaime, farão mesmo muita falta, como você falou, Roberto, mas que eles deixam um legado, né? Eles deixam um legado e eles deixam um caminho pavimentado para essa luta continuar. Então, presentes hoje e sempre. Bom, sobre avaliar o governo Lula, eu vou começar falando de uma pesquisa de poucos dias atrás, né? Uma pesquisa da Atlas que trouxe um resultado que o governo Lula tem 66% de avaliação de ótimo ou bom nesse Brasil afora, e esse recorte de 66% foi especificamente sobre aqui os paulistanos e as paulistanas. Então, 66% de ótimo e bom do governo Lula. Bom, gente, o governo Lula, ele é um governo, acima de tudo, um governo de reconstrução, né? É um governo que está com essa tarefa de reconstruir esse nosso Brasil e de recuperar o respeito mundial que esse nosso país já teve e que está voltando a ter. Então, é um governo que está perseguindo o crescimento econômico, é um governo que vem trabalhando muito, né, para que o povo trabalhador tenha efetivos ganhos salariais. E, aos poucos, a vida do povo está melhorando, né? Então, aos poucos, é um ano só de governo da reconstrução, né? Pouquinho mais de um ano desse governo da reconstrução, mas a vida do povo, aos poucos, está melhorando. Então, essa reconstrução do governo Lula, ela está ancorada, né? E ela está amparada em bases democráticas, em bases inclusivas e ambientalmente sustentáveis. Então, a gente tem muito orgulho disso. Concretamente, tem algumas coisas que a gente pode apontar. Então, por exemplo, que o governo Lula, nesse pouquinho, né, de tempo e de trabalho, a gente já conseguiu a redução do desemprego e a redução da inflação, né? A inflação que é um fantasma, né, que já assombrou a gente um tanto, mas agora a gente conseguiu já um pouquinho de avanço nesse sentido. Bom, abertura de créditos, o Desenrola. Então, Desenrola, que acho que todo mundo está ligado, que é para que as pessoas possam negociar as suas dívidas, pagar suas dívidas e ficar com o nome em dia, ficar com o nome limpo, para conseguir aí, né, ter melhores condições, né, para tocar a vida. Tem uma coisa que me pegou muito, né, nesse início do governo Lula, que foi logo no começo do governo, quando o Lula anunciou a ampliação, né, dos institutos federais. E quando ele anunciou, aqui na cidade de São Paulo, o povo começou a correr, né, e fazer luta, né, a população organizada, os movimentos sociais, as pessoas começaram a correr. Então, aqui na Zona Sul, o Instituto Federal do Jardim Ângela, né, é uma boa notícia. Fruto da luta, o Instituto Federal do Jardim Ângela está entre as boas notícias recentes do governo Lula, né, no que diz respeito a essa ampliação dos institutos federais. Assim como a luta pela Universidade Federal, né, também aqui da Sul, assim como a gente tem a nossa luta pela Unifesp da Zona Leste, que avançamos muito, né, já com esse governo Lula. A Unifesp da Zona Leste, contar para vocês, ela foi uma universidade criada pela Dilma, quase no finalzinho do governo, pouquinho antes do golpe. E o terreno, ele foi comprado, é o terreno de uma antiga metalúrgica, lá na Avenida Jacopêssego, a metalúrgica Gazarra. O terreno foi comprado pela gestão do PT com a Haddad também, pouquinho antes da gestão do Haddad acabar, muito pouquinho. O Haddad já tinha passado a eleição, e o Haddad, infelizmente, não tinha sido reeleito, mas ainda como prefeito, ele comprou o terreno para a Universidade Federal da Zona Leste. Ocorre que, depois de 2016, gente, depois do golpe, foram 6 anos que a Universidade Federal da Zona Leste, ela viveu a míngua. Ela só não fechou as portas, ela só não deixou de existir porque teve uma sobrevida com emendas parlamentares. E porque o povo, em especial o Padre Ticão, que é uma referência, né, nessa nossa luta lá da Universidade Federal da Zona Leste, que infelizmente, né, há 3 anos perdemos também esse lutador, né, referência para nós da Zona Leste, que foi o Padre Ticão.
Mas a Universidade Federal da Zona Leste agora, no dia 1º de maio do ano passado, o Lula anunciou, vai virar realidade. E pôs o dinheiro, e pôs o orçamento, e já está em fase, né, de organização as obras para a universidade, né, a licitação, todo esse processo que tem que ter, né, para que aconteça a Universidade Federal. Já está acontecendo isso, né? Já está acontecendo. Lá na Leste, sim. Aqui na Sul, a luta pela Universidade Federal também é uma luta que está muito latente, né, e está muito potente aqui no território da Zona Sul, e que, com certeza, a gente vai ter essa Universidade Federal virando realidade, fruto da luta do povo e fruto do olhar do governo Lula. Nós vamos ter aqui também na Zona Sul. Bom, gente... Ivanilda, só pegando uma carona, aqui na Zona Sul, a Universidade do Jardim Ângela, o grupo já está se organizando, buscando terreno, tem uma discussão de terreno que é ali acima do hospital do Embu-Mirim. Estou acompanhando, Roberto. Então, olha, a luta tá bonita. O pessoal tá legal, viu? Sim. O grupo está trabalhando, está correndo atrás, ainda ontem participei de uma atividade deles também. Então tá muito importante isso, né? Então, logo, logo, assim como lá na Zona Leste, a gente também vai ter aqui. E eu até mandei uma sugestão, olha, por que não pensar aí, discutem? Né? Se não seria o caso de homenagear o Padre Jaime com toda nome, certeza, né? Com toda certeza. Então tá aí, Vanilda. Bom, é isso, Roberto. O povo brasileiro volta a ter esperança, né? E acho que ter esperança é um alimento muito importante, né, para o nosso dia a dia. Então, a retomada do Minha Casa Minha Vida, importante dizer que a cidade de São Paulo está recusando convênio com Minha Casa Minha Vida. Está recusando o diálogo com o governo federal no que diz respeito à Minha Casa Minha Vida. O déficit habitacional na estratosfera, e a cidade de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, tem negligenciado o diálogo e as tratativas sobre o Minha Casa Minha Vida com o governo federal. Então, são inúmeras políticas, né? A retomada dos mais médicos, falo disso porque tantas pessoas aqui falaram, né, sobre a questão de saúde. Para nós, mulheres, a legislação para obrigar a ter salário igual para trabalho igual é um avanço importante. Falamos já, né, da categoria da enfermagem, que alcançou, né, o tão sonhado, né, piso da enfermagem. E no setor, né, cultural, que também é extremamente importante, a retomada de investimentos, né, a gente está vendo, está sentindo, né, tá conseguindo enxergar. A ampliação da isenção do imposto de renda para 2 salários mínimos, isso também dialoga e, né, contribui para muita gente. Então, tem uma coisa para dizer para vocês. Foi por essas e muitas outras que eu fiz o L. Então, tenho um orgulho danado de ter feito o L. Gasolina mais baixo, né? Gasolina mais baixa, alimentos mais baixos, né, gente? A cesta básica mais baixa. Então, na boa, foi para isso que a gente fez o L, e foi para muito mais que isso. E faltam 3 anos ainda, né, desse governo de reconstrução, e a gente vai avançando cada vez mais. Bom, agora falar de São Paulo, voltar para São Paulo e para o que o Roberto falou em relação à gestão do Boulos, né? A prefeitura e essa questão do Boulos ser o nosso prefeito, o que isso, né, significa na nossa cidade. Bom, gente, primeiro, são projetos muito diferentes que estão em disputa, né? Não são projetos nem parecidos, né, nessa disputa que a gente tem na cidade. Importante dizer que a gente está construindo, né, construiu e está fortalecendo cada dia mais uma construção de uma unidade, né, uma unidade do campo popular, uma unidade importante no entorno dessa candidatura do Boulos. Então, tem um compromisso, né, muito grande, de muitas frentes, de muitas forças, de muitos partidos, né, para essa eleição do Boulos. Porque a eleição do Boulos, ela significa, assim como, né, o governo Lula significa essa reconstrução, o Boulos aqui também significa a gente resgatar respeito, a gente resgatar direitos do povo da cidade de São Paulo. Então, significa a gente saber que a gente vai valorizar os serviços públicos. Significa a gente saber que a gente vai dar combate todo dia às desigualdades e que a gente vai trabalhar, né, vai ser uma gestão e um governo que vai trabalhar
cotidianamente para diminuir as desigualdades. Importante dizer que o Boulos não vem sozinho, né? A gente tem um reforço importantíssimo para o Boulos, que é a companheira Marta, né? A Marta vem para reforçar essa chapa com o Boulos e vem trazendo toda a experiência dela, que quem é da periferia não esquece o que foi essa gestão do PT com a Marta, né? Foi a gestão do bilhete único, foi a gestão do vai e volta, que agora, né, o TAG, foi a gestão que trouxe políticas que depois os governos seguintes até conseguiram sucatear, mas não conseguiram acabar. Não conseguiram acabar porque não tinha condição de fazerem o retrocesso, por mais que eles quisessem. Foi a gestão que garantiu o uniforme escolar, foi a gestão que garantiu o material escolar. Então, foi uma gestão que olhou para o povo, que olhou para a periferia. Foi a gestão que, todo mundo vai lembrar, dialogou com o transporte público dessa cidade. Todo mundo, né, lembra sobre as lotações clandestinas, como isso aqui era uma zona, né? E foi nessa gestão do PT com a Marta que a gente teve um olhar e que, voltando a falar, né, teve também o bilhete único. Então, gente, entre essas e muitas outras, os céus, não posso esquecer de falar dos céus, né? Porque é marca registrada da nossa gestão, do nosso governo. Então, a gente vem nessa construção da candidatura do Boulos com toda essa potência, né, e com toda essa capacidade, e a gente tem do outro lado um projeto que tem o legado de ter dobrado a população em situação de rua, dobrado a população em situação de rua. Esse é o legado dessa gestão, gente. É a gestão que conseguiu crescer, tanta gente falou aqui da saúde, é a gestão que conseguiu crescer em 50% a fila para fazer exame nessa cidade. Não tem cabimento, não tem justificativa e não dá para continuar desse jeito. Então, do lado de lá, a gente tem um projeto que é do autoritarismo, que é esse projeto que não escuta, né, que é esse projeto que não tem ouvido, que é esse projeto que dificulta a participação popular, que dificulta o controle social. É essa gestão autoritária, e que não é surpresa, né, que seja autoritária. É uma gestão que está ali, ó, juntinha e misturadinha com o bolsonarismo. É a gestão apoiada pelo Bolsonaro. É a gestão que traz o Bolsonaro e tudo de ruim, e de mal, e de horrível, de péssimo que ele representa. E do lado de cá, a gente tem um projeto que é democrático, um projeto que preza, que zela e que trabalha para fortalecer a democracia. A gente tem um projeto que faz política com afeto, sabe? Que tem amor envolvido. A gente tem um projeto que pensa cultura, que pensa arte, que pensa educação, que pensa esporte. A gente tem um projeto que entende tudo isso como ferramentas e instrumentos para a gente construir uma outra cidade de São Paulo. Porque uma outra cidade de São Paulo é possível. A gente não precisa viver essa cidade tão dura, essa cidade com tanta dificuldade. A gente pode ter uma São Paulo muito melhor do que a gente tem hoje. Então, são projetos antagônicos e o projeto do lado de cá cabe todo mundo, cabe todas, é o projeto da inclusão, cabe todo mundo e está chamando todo mundo. E está chamando para pensar junto, para construir junto, para elaborar junto. Porque, tanto no legislativo quanto no executivo, as pessoas que, né, ocupam esses espaços não são pessoas que vão trabalhar só à luz dos seus grandes saberes, mas são pessoas que estão lá para também ouvir, para também enxergar, para também trabalhar junto, para ser instrumento. Então, projetos, ações, elas vão vir e elas têm que vir da construção coletiva, da construção participativa. Então, é isso que o projeto do lado de cá tem, tá bom? Quero agradecer aqui a presença, então, da Vanilda, né? Foi um prazer recebê-la aqui e contamos com você mais vezes aqui no nosso programa Cidadania Legal. Vanilda. Bom, então, ainda aí nessas considerações finais, Roberto, quero agradecer muito, né, a você pelo convite, né, pela abertura desse espaço. Ter esse espaço aberto, né, para que a gente possa conversar, dialogar, se apresentar, é importantíssimo, é fundamental, fortalece, né, a democracia, com toda certeza. Então, a Rádio Mister está
fortalecendo, né? Está sendo um instrumento de fortalecimento para a democracia, o programa, né, Cidadania Legal. Então, agradecer demais. E, por fim, gente, dizer o seguinte: deem atenção para o Legislativo, né? Volto a dizer que as pessoas, às vezes, só têm muita preocupação com o Executivo. Mas foi o Legislativo, nos últimos anos, tudo que a gente perdeu de direito, né? Os direitos trabalhistas que a gente perdeu foi por decisão e por voto do Legislativo, né? É claro que era uma decisão também do governo golpista, né? Sem dúvida nenhuma, né? O golpe foi dado para isso, né? Para criar possibilidades e condições de golpear depois a classe trabalhadora, o povo trabalhador, retirando direitos. Então, a reforma da Previdência, a minha geração, para se aposentar, vai ser um Deus, e vai ser um Deus nos acuda, por conta da reforma da Previdência, que dificultou, que retirou direitos. Então, tudo isso é fruto, trabalho e voto do Legislativo. Então, tem sim a ver com a nossa vida, bate sim na nossa vida, bate sim no nosso dia a dia, reflete profundamente e fundamentalmente na nossa vida. Então, atenção com isso, prestem muita atenção, né? Procurem eleger, né, representantes do povo trabalhador, das periferias, né, da classe trabalhadora, homens e mulheres, frutos da classe trabalhadora. De preferência, que estejam já engajadas e engajados nas lutas sociais e nos movimentos sociais. Acho que assim, né, nessa linha, nesse perfil, não vai ter erro, tá bom? Então, agradecer mesmo muito e dizer que assim como a gente conseguiu, né, levar o maior líder popular, maior liderança popular da história desse nosso país, a gente conseguiu levar para a presidência da República e estamos reconstruindo esse Brasil para dar dignidade para o povo, que aqui em São Paulo a gente também construa uma cidade garantidora de direitos, acolhedora e garantidora de direitos. Então, isso para nós, né, viver, morar, trabalhar e criar os nossos filhos numa cidade garantidora de direitos vai ser bom para todo mundo. Então, uma outra cidade é possível e o projeto está colocado, é o projeto Salve São Paulo. Vamos juntas, vamos juntos, vamos juntos, que a gente dá conta desse recado. Abraço, obrigada Roberto, obrigada Rádio Mister, obrigada Programa Cidadania Legal e estou super à disposição, tá bom? Só me convidar que eu estou por aqui. Muito bem, então o Programa Cidadania Legal fica por aqui e até o próximo programa, onde vocês terão aqui a continuidade desses nossos trabalhos, há 34 anos fazendo um trabalho aí com você, né, através do rádio, da TV, proporcionando cidadania, trazendo conhecimento, fazer você entender um pouco mais tudo isso, tá bom? Então, gente, fiquem com Deus, muito obrigado a todos os participantes e até o próximo programa Cidadania Legal. Tchau, tchau. Horas no ar. A sua rádio na internet. As melhores estão na Mister. Rádio Mister. Não saia da sintonia.